essa é a parte um, tá? A gente sabe aí que a ferramenta da SolarWinds, né, conhecida agora como SolarWinds Observability Self-Hosted, ela é extremamente completa, né? E a gente tem aí diversas áreas e funcionalidades que esse produto contempla e cobre. Então, a nossa ideia é gerar uma série de apresentações, né? Então, por isso que a gente colocou isso como parte um, focando em cada área específica do produto. Como ele é bastante extenso, a gente vai aproveitar esses dias que a gente estiver fazendo aqui para poder apresentar cada vez mais aí, de forma profunda a tecnologia e como que a gente pode estar atuando em conjunto com vocês, tá? Então, vamos lá. Falando um pouquinho sobre a empresa, a Aken, né, anteriormente conhecida como Ion IT, né, a gente fez aí uma mudança, um rebranding de marca no último ano, então agora, a partir desse ano, a gente passou a ser conhecido no mercado como Aken, né, a empresa também passou por uma mudança de estrutura, ou seja, ela passou de uma empresa limitada para uma sociedade anônima, então, por conta disso, a gente decidiu fazer essa mudança aí também, tá? Então, a empresa, na verdade, existe desde 2004. Ela foi fundada aí por dois especialistas em segurança da informação, e depois ela passou por uma série de avanços, e em 2013, ou seja, fazem mais de 11, 12 anos, que a gente opera muito forte no mercado aí de observabilidade, né? Não abandonando aí o DNA também da questão de segurança, a gente também trabalha com segurança em alguns fabricantes específicos, mas hoje o nosso core business e o nosso foco principal é a observabilidade. E aí isso, obviamente, se integrou muito forte com a SolarWinds, por ser um parceiro de longa data aí nosso, e é onde a gente também se destacou aí nos últimos anos, tá, pessoal? Então, falando um pouquinho aí sobre os pilares de atuação e como que a gente atende hoje, a empresa, então, já existe há mais de 20 anos, a gente tem mais de 250 clientes ativos aí na base. Esses clientes, eles são clientes tanto de licenciamento, quanto também de processos de serviços, implementações, suporte, etc. A empresa ela é presente, a sede fica no Brasil, em Barueri, mas eu estou falando aqui de Portugal, então a gente também atende na região da Europa, para atender aqui o mercado da EMEA, passando aí pela África e os países que falam português aqui na região. São mais de 1.000 projetos, né, realizados, ou seja, quando a gente fala sobre isso, de projetos executados pela empresa, né, a gente já passou desse número, mais de 180 contratos aí de suportes que a gente tem também, junto com a nossa, com os nossos clientes, passando aí pelo pilar também de licenciamento. Então, hoje a gente não atua só como um parceiro Movebox, a gente sempre tem aí atuação em relação a, desde a consultoria, tentar entender qual que é a demanda bem profunda de cada cenário, de como que a gente pode estar auxiliando os nossos clientes, para aí depois realmente oferecer algo um pouco mais definitivo e o que faz mais sentido. A gente passa aí pela parte de treinamento, né, além dos serviços que a gente faz e processa, que a gente vai estar falando aqui no próximo slide, um pouco mais profundo sobre isso. E hoje a gente também tem a parte de Observability Journey, né? O que que a gente chama de Observability Journey? O Observability Journey, pessoal, nada mais é do que a Akin enxerga em termos de evolução e nível de maturidade de cada cliente. Ou seja, tem clientes que eles estão começando agora a atuar nessa frente de monitoramento, então é muito ainda iniciante, é muito preliminar, não está tão avançado e precisa de um pouco mais de tecnologia, um pouco mais de integração voltada a aplicações, voltada a descoberta, gerenciamento de banco de dados, máquinas virtualizadas e etc. Então, esse serviço específico, ele traz É, isso. bom Então, continuar. independente, né, de forma agnóstica ao Espera. teu ambiente, ao que você utiliza, desde hardware, equipamentos, etc., a gente consegue enxergar tudo isso para você e tenta te ajudar aí, de certa forma, a evoluir até chegar ao nível do que a gente chama de full autonomous, ou seja, a tecnologia está tão integrada e tão evoluída no teu ambiente que ela é capaz de já trabalhar por conta própria, tá? Essa é a nossa proposta aí do Observability Journey, ok? Falando um pouquinho aqui, um pouco mais sobre treinamento, né? Uma evolução que a gente está buscando, né? Existe hoje já o treinamento que a gente oferece, que é um treinamento que pode ser feito em loco, na sua própria base ou na sua infraestrutura, pode ser feito na nossa infraestrutura, que fica aí, a sede fica em Barueri, em Alphaville, ou a gente também presta serviço de treinamento de forma remota. Mais futuramente, em breve, a gente vai estar anunciando também o que a gente está chamando aqui internamente de Aken Academy, que nada mais é da oferta dos nossos treinamentos de forma gravada pelos nossos consultores, né? A gente tem uma equipe formada por engenheiros e todos eles são SolarWinds Certified Professional em alguma frente específica, então cada um fez um treinamento desse,
gravado para que a gente possa estar oferecendo através do Hacking Academy. Então é bem interessante essa proposta aí futura para vocês que estão assistindo saberem qual é o nosso caminho. Falando um pouquinho, pessoal, dos serviços profissionais, né, o que que a gente de fato oferece. Falei já bastante do Observability Journey, não vou me estender muito para a gente tomar muito tempo disso. A gente passa pelos serviços de implementação, que é o que eu comentei também, né, toda a parte de definição do trabalho, do que vai ser feito, né, de forma consultiva, integrando tecnologias também, né, então tudo isso pode ser feito especificamente dessa forma. O Observability Journey, ele é o globo total, é o que contempla tudo. Implementação é só a parte de implementação da tecnologia em si e até mesmo algumas integrações. A parte de suporte técnico. Suporte técnico, nós temos hoje o suporte dividido em tipos de contratos específicos, começando através de bronze, depois a gente vai para prata, depois a gente vai para nível ouro e depois a gente vai para nível diamante. Ou seja, passando do nível mais simples até o diamante aí já contemplando suporte 24/7, integrações previstas no contrato, atendimento preferencial e uma série de outros recursos aí que a gente oferece no suporte diamante, tá? O Aken Watch. O que é o Aken Watch? Também baseado em tecnologia SolarWinds, o Aken Watch nada mais é do que um serviço de monitoramento como serviço. É o que a gente chama de MaaS, né? Monitoring as a Service. Ou seja, vocês adquirem a tecnologia através do Aken Watch. Nós, da nossa parte, temos a nossa infraestrutura hoje feita na Azure, da Microsoft. Nós coletamos os dados de vocês e fazemos toda a parte da gestão e monitoramento em conjunto com a sua equipe na sua empresa. Qual que é o benefício disso? Você não precisa de infraestrutura, não tem que se preocupar com licenciamento, você tem uma equipe 100% focada, dedicada para o teu ambiente, e é isso que faz esse grande diferencial dessa oferta do Aken Watch. Então, é uma solução bastante interessante, também modular e também vendida através de nó, né? Atualmente, hoje, os contratos que a gente tem com a SolarWinds é oferecido em ranges, né? Então, a gente tem modelos de licenciamento que vão de 100 nós, 200, 300, depende da tecnologia, do que está sendo adquirido, no Aken Watch, isso pode ser feito através de nó. Por exemplo, números quebrados. 105, 57, 69, etc. Não interessa. A gente pode ir crescendo de acordo com a demanda do teu ambiente. O Assessment é um outro serviço que a gente também presta. Nada mais é do que um serviço de fazer uma varredura no teu ambiente, checar como é que está a instalação, como é que está o ambiente em si. E aí, com isso, fazer toda a parte de um relatório final, uma orientação do que são melhores práticas, o que dá para fazer para poder melhorar o teu ambiente, independente da tecnologia que você está utilizando atualmente. Treinamento, eu já comentei no slide anterior, mas é interessante, enfim, reforçar que em breve a gente vai estar lançando aí o Aken Academy, oferecendo aí essa forma, né, de poder consumir os nossos treinamentos, tá? Então, acho que é bastante interessante vocês ficarem conectados, não só nessa apresentação que a gente está fazendo, mas também futuramente em outras apresentações das outras frentes de atuação do Observability Self-Hosted. Então, essa é a parte 1, vai começar aqui, mas essa série é uma série longa que eu pretendo fazer em conjunto com a SolarWinds ao longo dos próximos meses. Então, eu convido a todos aí sempre manterem atenção para a gente poder estar participando nos próximos. Alguns dos clientes, tá, pessoal? Um dos principais que a gente atua atualmente a nível nacional, mais a nível aqui internacional, a gente tem alguns nomes, mas eu não sei se pro time do Brasil isso é conhecido ou não, como Prozis, Câmaras, etc., aqui na região de Portugal. Mas no Brasil nós temos esses nomes que são bastante importantes, seja no mercado de telecomunicações, energia, financeiro, indústria farmacêutica, seguros e etc. Então, é alguns dos nossos clientes que a gente já atua atualmente no mercado. Pouco do reconhecimento, né? Acho que é importante também passar para vocês. Então, hoje a gente já acumula aí desde 2022 como parceiro do ano em relação à SolarWinds e também o parceiro mais capacitado desde 2023. Então, a gente detém aí essa premiação. Para a gente é extremamente gratificante. Eu falo aqui em nome da minha empresa, para quem está assistindo e também para a Manuela, para a Cecília, para o Miguel e para o Humberto, etc. Eu agradeço muito o reconhecimento pelo esforço aí, o trabalho que a gente faz. E do lado direito a gente tem também alguns depoimentos, né, de clientes que a gente chama até de parceiro amigo, né, na verdade, são os clientes que atuam com a gente, estão mais próximos. Então, é interessante sempre escutar isso sobre qual é a nossa capacidade, o que a gente consegue entregar de melhor. Então, a gente é bastante
próximo dos nossos clientes, tá, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou passar aqui agora a bola para o Miguel, para a gente já poder ir conversando e já batendo um papo sobre o foco atualmente. Hoje a gente vai focar, pessoal, em soluções de rede do Observability Self-Hosted. Mais diretamente falando, Network Performance Monitoring, NetFlow Traffic Analyzer e o Network Configuration Manager, que são tecnologias específicas para gerenciamento de performance, para gerenciamento de tráfego e fluxos de rede e para gerenciamento também de configurações e backup de dispositivos de rede. Esses três produtos, pessoal, eles fazem parte do Observability Self-Hosted. São tecnologias que estão acopladas nele. Então, todo mundo que tem o Observability Self-Hosted vai ter não só essas três frentes, que é o que a gente vai estar focando hoje, mas tem uma série de outras tecnologias que vocês é interessante estar assistindo futuramente, né? Como monitoramento de aplicações, a parte de virtualização, que eu acho sensacional, a parte de monitoramento de banco de dados, a parte de gerenciamento de usuários, de rede, etc. Ou seja, é extenso demais. Para não tomar muito tempo, eu já vou começar aqui agora já a fazer algumas perguntas, mas eu vou passar aqui para o Miguel, para ele já poder assumir a apresentação e já poder também já deixar ali dentro da console projetada, e aí eu vou fazendo essas perguntas conforme a gente vai evoluindo para a gente poder estar seguindo, tá bom? Miguel, vamos lá? Vamos lá, bom dia, pessoal. Como que tá todo mundo? Bom dia, bom dia. Tá tudo ótimo. Bom, tudo bem aqui, né? Aqui no momento agora tá 21 graus, mas tá calor, tá sol, então tá quente. E por aí, como é que estão as coisas Legal. aí? Que legal. Não, aqui na Argentina agora tá frio demais. Semana passada estava bem legal, estava assim com 20 graus, mas agora tá bem frio, bem frio. Nossa, Que acho que daqui a pouco já vai chegar para o Brasil, então fica tranquilo que o frio vai chegar lá, daqui a vai pouco. chegar lá, vai chegar lá. Boa, 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 boa. Ó, beleza, Miguel, vamos lá, vamos conversando. Eu vou parar aqui de projetar agora, até para você assumir, e eu vou seguindo aqui com as minhas perguntas, e aí você vai acompanhando aí, tá bom? Legal. Eu acho que já minha tela já está compartilhada. Vamos dar uma olhada? Já está, perfeito, perfeito. Legal. Pessoal, eu vou começar, porque eu acho interessante, tá? Essa apresentação, ela depende da participação de quem está aqui com a gente. Então, pô, vai ser muito legal se vocês interagirem, começarem a fazer questões, perguntas, mandem pelo chat, fiquem à vontade, a gente está aqui com a equipe para poder ajudar, a gente está com a Manuela, está com a Marina, também da nossa equipe. Então, usem o nosso chat, fiquem à vontade, conforme a gente for evoluindo aqui nas perguntas, se algo não ficar claro, se vocês quiserem dar um pouco mais de atenção em um ponto ou outro, vai colocando as questões aí que a gente vai estar tentando cobrir o máximo que a gente puder aqui no nosso tempo, tá bom? Bom, vamos lá. Miguel, fazer a primeira pergunta aqui sobre a tecnologia de Network Performance Monitor, que é o quê? Eu queria saber como que a gente pode identificar rapidamente, através da console do NPM, né, do Network Performance Monitoring, aonde está o gargalo de rede e aonde que ocorre uma lentidão generalizada no ambiente. Como é que a gente pode fazer isso na console? Se puder mostrar aí para o pessoal. Bom, então vamos falar primeiro um pouco da parte técnica, como é que funciona a ferramenta, tá? A nossa ferramenta é agnóstica, isso não é que a gente está indo para um fabricante especificamente, tá? Sino que a gente vai com protocolos. Então, no caso do Network Performance Monitor, que é a solução que analisa a performance dos dispositivos, tá? Ela funciona com um protocolo, por exemplo, SNMP, versão 1, 2 ou 3, WMI, ISNMP. Então, a gente vai chegar a esses dispositivos e vamos a trazer informação. Quando a gente fala de gargalos, tá? Isso pode estar vindo da saúde do dispositivo, mas também ele poderia estar vindo da parte das conversas, a parte do tráfego, tá? De como está acontecendo essa conexão da minha interface com outro aplicativo ou com outro dispositivo. Então, aqui são duas formas de poder chegar a esse problema. Então, como estamos vendo aqui na tela, tá? Já seja que eu precise de monitorar o ancho de banda que eu tenho no meu dispositivo ao nível de interface ou ao nível de protocolo para poder entender, tá, as latências, ou, por exemplo, para poder entender as métricas que eu tenho a nível do latências, ou, por exemplo, o NPM é muito interessante que quando eu tenho um gargalo assim de tráfego, tá? A gente analisa o pacote que está passando por toda essa via. Então, é por isso que é tão legal ter uma solução assim. Então, por exemplo, como estamos vendo agora na tela, aqui posso identificar de forma gráfica específica
que, por exemplo, eu tenho um gargalo aqui, eu tenho uma latência, tá? E esse daqui é o nível do performance, mas se for também a saúde desse dispositivo, a gente vai mostrar em cores. Verde legal, amarelo está com algum problema e a parte do vermelho sabendo que já estamos em uma situação crítica, tá? Então, é importante saber que a gente está chegando e entendendo isso. Agora, com essa pergunta específica, se eu tenho um gargalo, tá? Eu poderia, por exemplo, ir para um dispositivo e olha só que fácil que é para a nossa ferramenta fazer essa investigação de forma fácil. Por quê? Porque é gráfica. Eu não tenho que estar colocando scripts, eu não tenho que fazer nada manual, tá? A gente já fez tudo automaticamente. Então, eu posso aqui entrar e entender exatamente como é que estão minhas interfaces, se a saúde do dispositivo está funcionando bem, se, por exemplo, eu tenho um gargalo, por exemplo, porque está muito lenta essa interface especificamente porque o CPU está muito carregado. Então, como seja, eu posso identificar tudo o que está acontecendo dentro da solução de forma fácil. Perfeito. Alguma dúvida? Por mim, por enquanto, não. Achei bacana. Acho que, assim, né, a tecnologia em si, a SolarWinds, pessoal, como o Miguel comentou, né, é extremamente gráfica. Então, facilita muito o diagnóstico, facilita demais a gente enxergar de forma prática, objetiva, onde que está a latência, onde está o problema, porque está mostrando na tela. Então, basicamente, você vai drill down, né, Miguel? Você vai clicando, 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 investigando, investigando, até achar onde que está a situação em si. Então, isso é extremamente interessante. Muito bom mesmo. E o melhor que tem a ferramenta é também que você pode construir ela, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma gráfica da interface por utilização. Então, nesse caso daqui, eu estou sabendo que eu estou chegando já a um 90%, tá? Da informação que estou recebendo. Então, eu sei que daqui a pouco, por essa interface, eu vou ter um problema, Tá. tá? Então, é bem legal isso também. Perfeito. E aí, falando, né, desse aumento, igual você está comentando agora, dessa questão dos 90%, né? Então, eu já vou aproveitar esse ensejo já para a gente ir para a próxima questão, que eu acho que é uma coisa que deve acontecer bastante aí com quem trabalha, principalmente no segmento de rede, né, pessoal? Vocês podem até falar se eu estou falando alguma besteira ou não, mas muitas vezes o time de TI, né, tem alerta demais, ou seja, é uma demanda e um volume de alerta gigantesco, né, que as ferramentas de monitoramento normalmente entregam. E aí a gente acaba, né, eventualmente esquecendo, ignorando algum. Então, eu queria saber como que a gente consegue trabalhar isso dentro do NPM, e como que ele pode ajudar a gente evitar essa fatiga, né, essa fadiga de alertas, né, que é o que a gente conhece aí no mercado como alert fatigue, né? Então, como que a gente pode estar tratando isso para evitar, né? Igual você comentou agora desse consumo aí de 90% dessa porta, dessa interface, me mostra um pouquinho, fala para o pessoal aí como é que é essa parte de alertas. Essa é uma problemática diária que todo mundo tem, tá? A quantidade de soluções que eu tenho está dando um alerta para uma coisa específica, tá? Então, quando eu posso ter tudo num só lugar, eu posso criar alertas. O SolarWinds tem, por exemplo, uma opção que é alertas baseadas em anomalias. Então, quando a gente tem uma anomalia, tá? Eu posso criar uma alerta específica e daí criar uma gráfica, tá? Não é somente que eu vou receber um correio, não. Aqui a gente pode criar uma gráfica específica do que eu preciso de ter, por exemplo, dessa interface. Por exemplo, se eu tenho um One Link, que todo mundo está saindo por essa interface, tá? Por essa conectividade de internet. E quando ela está chegando ao limite, eu posso ter não somente alerta, sino que eu posso criar ações. Então, por exemplo, se eu tenho uma possibilidade de criar alerta como eu preciso, tá? Agregar essa interface que eu tenho e além disso agregar uma condição, tá? Que por exemplo que ela chega a um número específico que ela me alerte. Então esses alertas estão baseados em anomalias. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho, como eu falei, a parte da internet que para mim é importante. Então todo o tráfego que está acontecendo aí eu posso ter essa informação. Mas além disso a gente tem o Alert Stack. Com Alert Stack, o que eu posso fazer é ter todas essas anomalias num só lugar. Então, aqui eu vou poder não somente entender o que aconteceu nas últimas 24 horas, mas, por exemplo, se eu quero ir para um dia específico, ou um horário específico, ou nos últimos 30 dias, a gente vai poder ter essa informação e entender exatamente o que está acontecendo com esses alertas. Então, é muito melhor para mim ter uma solução que dá exatamente alerta que eu preciso que ter
100 alertas que eu sei que todo mundo está eliminando elas às 8 da manhã, porque tenho tantas alertas que não tenho tempo para chegar a todas. Então, com essa ferramenta, eu sei que quando eu tenho um alerta, é especificamente do que eu estou procurando. Perfeito, perfeito. Isso ajuda demais, porque você imagina, né, tentar fazer isso de forma manual, né? Isso é loucura, né, meu? Não tem como. E que esse é o problema, porque como tudo é gráfico, tá? Eu sei que eu tenho essa classe daqui com um problema, tá? Então, se eu preciso de entender em profundidade qual é o problema, mesmo da alerta, ou mesmo da consola, eu posso chegar aonde eu preciso e ter a profundidade necessária para entender o que está acontecendo. E daí solucionar o problema. Aqui é onde um monte de módulos começam a trabalhar em conjunto. Não somente a parte da performance, sino que também a parte da configuração, se eu preciso, porque alguma coisa aconteceu, alguém modificou uma rota que eu tinha, já não está mais, ou, por exemplo, o análise do tráfego que eu tenho por uma interface específica. Então, aqui, como, por exemplo, nesse caso daqui, eu tenho um servidor. É por isso que a observabilidade não somente enfoca na parte da rede, senão que você pode começar a construir todo o mundo que eu tenho e muitas vezes nem sei onde que está o problema. Perfeito, exatamente, porque nem sempre está ligado só a equipamento de rede ou vinculado só a um problema de rede em si. Pode estar vinculado a uma configuração, uma linha de configuração de um dispositivo, pode ter alguma coisa a ver com a questão de aplicação, pode ter tanta coisa envolvida, pessoal, que não faz sentido, não é só monitoramento. Por isso que a gente chama hoje de observabilidade. Você tem que ter uma solução completa, igual a Observability Self-Hosted, capaz aí de várias tecnologias trabalhando em conjunto, senão fica, não fica completo, né, Miguel? É assim mesmo. Boa. Posso interromper um segundo por uma Sim, pergunta aqui do Maurício? sim, Ele, sim. ele pergunta o seguinte: é possível identificar top talkers, aplicações e protocolos em tempo real? Sim, sim. Você vai ter, por exemplo, essa. Agora eu vou chegar aí, tá? Mas, por exemplo, Isso. eu posso ter uma opção de fazer uma análise de um aplicativo específico. Vamos imaginar que essa seria o Netflix, tá? Então, eu posso saber exatamente quem está usando o Netflix, por qual interface ele está utilizando e a quantidade de informação que está passando no tempo real. Tá? E as conversas que todo mundo está tendo com esse aplicativo. Mas eu vou chegar daqui a pouco, né, nessa pergunta. Mas sim, é possível. Sim, sim, sim. A gente vai chegar lá, pessoal. Nossa, tem muita coisa para cobrir aqui, mas vamos lá. Obrigado aí pela pergunta e vamos deixando aí para a gente poder ir falando. A gente espera aí que consiga atender a tudo, mas se faltar alguma coisa também, a gente volta, não tem problema. Não, tá Miguel, tranquilo, falar um porque pouquinho sobre. A Manuela está aqui cobrindo toda a parte do chat e vocês já estão em outro momento. Então a gente está aqui equilibrando. Vamos responder a pergunta de todo mundo e lembrando mais uma vez, quem mais interagir, leva um prêmio aí, galera. É Obrigada. verdade, Bora. verdade, verdade. Bora lá, galera. Então, Miguel, aqui só para a gente dar sequência aqui na nossa apresentação, né? Como é que a gente pode garantir, de certa forma, que a topologia da rede, né, aí no NPM, ele sempre esteja atualizado, né? Sem depender especificamente de documentação manual. A resposta é tão fácil que é incrível, é porque a gente tem discovery automático. Então, não importa o que acontece, a gente tem essa forma, já seja porque eu compro dispositivos novos ou porque eu agrego dispositivos novos, é assim como a gente tem sempre tudo atualizado. Quando você tem ferramentas que são, por exemplo, manuais, tá? Não vou falar de nomes, mas tem que ter tudo baseado em scripts, tudo manual. Quando eu tenho, por exemplo, com NPM, tá? Eu tenho Discovery automático, ou também com NTM, que é parte da NPM. E essa seria a forma de poder ter a parte dos mapas e poder criar topologias, já seja de forma automática, utilizando o Discovery Scanner. Por exemplo, eu mostro assim bem fácil. Vamos imaginar que eu tenho aqui, vamos ver se eu vou para aqui para Cisco, venho para cá. Eu vou para esse switch stack, tá? Então, não somente que eu vou ter a saúde de como ele está funcionando, tá? A disponibilidade, VLANs, cost, tudo isso que eu já mostrei, a gente já tem tudo isso já pronto. Mas, se eu preciso de criar um mapa, é fácil como somente clicar no mapa. E essa topologia que eu tenho de replicação com outros dispositivos fica assim de fácil. As conversas não as conversas, senão os links que eu tenho com cada um deles, a gente vai mostrar de forma automática. Excelente. Então,
os links, as dependências, o que que tá, quais são as conectividades, está tudo dentro desse mapa, né? E com os cores, verde legal, vermelho com problemas e amarelo tá com advertência. Então, sempre a gente mostra graficamente aonde que está começando o problema. É preditiva do que vai acontecer, tá? Eu já tenho uma alerta preparada, que quando está no amarelo, eu sei que alguma coisa vai acontecer daqui a pouco. Então, a gente começa a ser preditivo. Ótimo. Pessoal, tem alguma questão que vocês queiram comentar a respeito disso, até para a gente já dar sequência, ou vamos em frente? Vamos em frente, acho que a Manuela já respondeu tudo que tinha por aqui. Pessoal, Ótimo, ótimo. continuem interagindo aqui com a gente. Vamos Boa. em frente. Lembrando de novo, reforçando o recado da Marina, né, Nina? Quem interagir mais vai ganhar prêmio. Então, pessoal, manda pergunta. Vamos lá. Boa, é É, isso aí, gente. Obrigada. Vamos nessa. vamos nessa. Miguel, Vamos voltando aqui lá. para essa questão das questões, quanto que, né, na verdade, né, quais métricas críticas a gente consegue acompanhar em tempo real no NPM especificamente, né, para garantir a saúde da rede como um todo? Muito boa pergunta. Então, não somente que eu vou ter tá, tudo isso que eu estava falando da saúde, senão que a gente tem performance e disponibilidade em tempo real. O que está acontecendo em tempo real está no link. Dois, a saúde do dispositivo, o hardware health, tá? A saúde de como é que ele está funcionando, já seja ao nível do CPU ou ao nível da memória. Também a gente vai coletar métricas. Essas métricas que a gente tem, vamos a ter disponibilidade, tá, desse dispositivo e também já preparando-se para o que pode acontecer no futuro. A utilização de cada um desses recursos, estado que eu tenho de cada uma dessas interfaces e o tráfego que está acontecendo por essa interface de forma rápida e fácil de entender, como eu estava falando assim, sempre de forma simples para entender graficamente o que está acontecendo, tá? Por exemplo, se eu venho para esse link especificamente, eu posso saber o historial que eu tenho, tá? A informação que é a velocidade que eu tenho, quanto eu estou utilizando desse dispositivo, tá? Então, essa informação é toda descoberta de forma automática, mas essas são as métricas que a gente coleta com o NPM. Ótimo, ótimo. E falando um pouquinho dessa questão sobre upgrades, né, e também talvez a questão de investimento em aumento da capacidade da rede, como é que a gente consegue justificar investimentos, né, em upgrades da rede usando o NPM, né? Como é que a gente pode levar isso aí a nível de gerência, a nível de diretoria das empresas aí que o time tá assistindo, para a gente poder comprovar e eventualmente aprovar aí um upgrade no serviço contratado, por exemplo? Bom, então, não somente com a nossa ferramenta você vai aproveitar muito mais o hardware que você já tem, tá? Mas, quando começa a chegar o limite, a gente tem capacity planning. Isso é o que vai acontecer com dispositivos daqui para frente, tá? Eu posso saber o consumo que eu estou tendo, já seja o nível do warning, crítico, e quando eu vou chegar ao limite. Nesse caso daqui, a ferramenta já está falando que tem que ser já, tá? Ou, por exemplo, pelo consumo que eu tenho agora, em 4 semanas, em um mês, eu vou ter que modificar a forma de como está funcionando esse dispositivo, tá? Vai ser preditivo, baseado no consumo que eu estou tendo por cada um dos meus dispositivos e as mesmas interfaces. Tá? Nesse caso aqui, estamos fazendo um análise do CPU, tá? Ou de memória, ou de interfaces, tá? Que estão tendo problema, ou do volume também. Mas isso daqui já seria a parte do disco, que não seria da parte da rede. Mas o que é da parte da rede, a gente está falando sempre de interfaces, CPU e memória. Tudo que o dispositivo de rede tem. Excelente. Então aí já dá para ter uma noção de quais são os próximos na fila que vão ter que provavelmente ser trocado, ser atualizado, né? Então, se eu tenho um chefe que ele não está entendendo o consumo que eu estou tendo exatamente agora com dispositivos, eu posso aqui criar não somente posso mostrar isso daqui, senão que eu tenho um relatório de capacity planning onde eu posso mostrar graficamente para que todo mundo na companhia entenda qual é o problema. Ótimo, ótimo. Perfeito, perfeito. Pessoal, posso fazer umas perguntinhas aqui? Vai lá, manda bala. Pessoal, A Tiago gente vai bastante. Pacheco, falando aqui, ó, falando de WAN, a parte de SD-WAN que é entendida pela ferramenta, visão de links independentes e quedas,
comutações automáticas, mas também a degradação, sem precisar acessar duas ferramentas de monitoração. Deu para entender a questão? Ahm, eu acho que sim. Então, vamos entender que se, por exemplo, eu estou usando essa ferramenta daqui, tá? Já seja que eu tenha um módulo, dois módulos ou três módulos, eu posso agregar cada um desses módulos numa só tela, tá? Esse daqui é 100% construível para a necessidade que você precisa. Então, por exemplo, se eu tenho uma VLAN, tá? Vamos imaginar que é essa daqui. E eu não somente que eu quero saber o consumo que ela tem, tá? O, por exemplo, os access point, ou tudo que está dentro dessa interface, mas eu posso criar também a parte das conversas que esse dispositivo está tendo. Então, por exemplo, isso daqui está vindo de um módulo de conversas. E eu posso agregar de forma muito fácil o que eu quero ter nessa tela. Essas consolas são 100% construídas para o que eu preciso, não de duas ferramentas, nem duas consolas, tudo num só lugar. Maravilha. Posso passar para a próxima? Pode, Sim? porque eu já dei uma olhada aqui, acho que é interessante, Miguel, abordar um pouco. Até aproveitar aqui que a Manuela chegou a responder, mas a pergunta estava relacionada ao NetPath, Miguel, que eu acho bem interessante. Essa é uma funcionalidade do Network Performance Monitor que é altamente utilizado, né? Existe aí uma correlação grande entre os módulos que a gente está apresentando hoje, mas o pessoal aqui está perguntando a respeito disso. Só achar a pergunta aqui, que tem tanta. Vamos lá, Pode peraí. deixar que eu ajudo. Olha, Vai, Fabrício onde que. Carvalho, dúvidas sobre Isso. o NetPath. Uso bastante aqui. Como o NetPath pode ajudar a identificar gargalos de conectividade entre dois pontos da rede? É o mesmo que o mapa? Qual é a diferença? Bom, vamos mostrar então. NetPath, tá? Essa daqui é uma forma que a gente tem de fazer uma análise de todos os hops, os saltos que eu tenho de ponto A até o ponto B. Então, por exemplo, aqui eu tenho um que é bem legal de entender. Então, eu tenho eu tenho uma, vamos falar assim, eu tenho uma conectividade com São Paulo e outra no Florianópolis, tá? Ou Porto Alegre. Então, por exemplo, já seja que o dispositivo é meu ou o link é da Claro, tá? A gente vai fazer um barrido de tudo que tem, tá? Eu só tenho que colocar o endereço IP ou uma URL, tá? Um sítio web ou um hostname. Eu coloco essa daí e a gente vai colocar uma agente que é uma sonda, onde vamos descobrir tudo que temos lá dentro. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu estou com um problema tá, de conectividade. A ferramenta vai mostrar exatamente qual é o problema. O que acontece hoje com todos os clientes que não têm uma ferramenta assim é que todo cliente começa de forma manual aonde que está o problema. Então, muitas vezes ligamos a loja 1, loja 2, loja 3, até que eu encontro qual é o problema. Aqui a gente mostra especificamente aonde que está o problema, tá? Então, aqui eu posso saber que daqui para frente eu estou com um problema de conectividade. Alguém modificou algo nesse roteador, por exemplo, esse switch. Então, a gente não somente que vamos a mostrar exatamente o problema de conectividade que eu tenho daqui para frente, sino que também eu vou entrar dentro da configuração do dispositivo, tá? Utilizando protocolos, por exemplo, SSH, e eu vou fazer uma comparativa de configuração que posso mostrar exatamente aonde que alguém modificou. Nesse caso daqui, na linha 180, a rota que estava às 11h59 já não está mais às 12 horas. Então, eu poderia, diretamente da ferramenta, voltar para essa configuração que eu tinha, tá? Para voltar a ter essa conectividade. Dúvidas? Isso é perfeito, né? Porque é aquilo que a gente estava comentando, né? A fusão de uma série de tecnologias que faz isso ser possível ser feito, né, Biana? Já estava antigamente, lá no passado, há um bom tempão atrás, quando o produto era vendido de forma desmembrada, a gente tinha essas situações, né? Ou seja, putz, tinha que explicar, não, essa funcionalidade depende dessa, etc. Hoje, como Observability Self-Hosted, isso já não acontece, entendeu, pessoal? Por isso que é importante ter sempre a tecnologia adquirida da melhor forma possível, né? E qualquer pacote atual já contempla isso e todas essas funcionalidades que o Miguel está apresentando. Então, é excelente. Obrigado aí pelo geral aí sobre o NetPath, que isso é um baita de um diferencial. Eu falo, pessoal, até pela experiência que eu tenho aí desses anos, né? Pouquinhos anos, 11, 12 anos trabalhando com a SolarWinds,
E essa funcionalidade, assim como o Maurício comentou aqui na pergunta dele, é amplamente utilizado pelo cliente, né, pelos clientes. Então, é sensacional, né? A gente não tem... É um baita diferencial, certo? Bom, vamos lá, então. Tem mais alguma questão, Marina, Manuela, que vocês queiram comentar ou podemos seguir? Manuela já está respondendo tudo aqui, está arrasando. Boa. Vamos seguir, por favor. Vamos lá, então. Só, a gente vai falar um pouco agora sobre o gerenciamento de tráfego de redes, né? Acho que isso é importante aí para a gente poder dar uma sequência aqui. Miguel, falando então sobre a parte do NetFlow Traffic Analyzer, né? A gente sabe que tem muitas vezes que a gente não sabe, que a rede está lenta, mas a gente não sabe exatamente quem ou quem que é o ofensor, né, que está consumindo a banda especificamente. Até bate um pouco com a primeira pergunta em que a gente recebeu sobre o NetFlow Traffic Analyzer. Então, mostra um pouco mais detalhadamente como que a gente pode resolver isso através dessa funcionalidade do produto. Então, aqui falando um pouco mais tecnicamente, a gente vai ter, tá, que habilitar o protocolo dentro do dispositivo, já seja o NetFlow, SFlow ou JFlow, tá? Com esses protocolos, eu posso trazer essa informação. Daí, eu vou processar toda essa informação que está passando pelos links, tá? Eu também vou poder entender dessa forma o análise do ancho de banda que eu estou utilizando por cada um dos aplicativos, os endpoints, como estamos vendo aqui na tela, das conversas. E daí vou poder ter também uma capacidade do drill down, tá? Onde eu posso chegar ao nível que eu preciso. Então, eu vou configurar a ferramenta vou configurar a ferramenta para que descubra os dispositivos que têm esses protocolos. A gente vai agregar o source entity, da onde eu quero capturar essa informação. E aqui eu vou ter como eu quero ter essa informação, tá? Que tipo de alertas eu preciso que a ferramenta tenha configurada, tá? Ou também as telas que eu quero entender que estão aí. Então, não somente que vou ter essa informação do que aconteceu na última hora, da informação que está entrando e saindo, tá? Sino que se eu quero modificar também isso dos últimos 15 minutos ou do último minuto, também poderia fazer isso. Mas, importante, aqui eu tenho as conversas. O que está acontecendo tá com meus dispositivos entre endereço IP1 e endereço IP2. Então, aqui eu posso também não somente entender essa conversa específica, sino por exemplo, que aqui está saindo por uma virtual e por quais interfaces, e também entender a quantidade de informação. Então, com tudo isso que eu estou vendo aqui, tá? Não somente que a gente vai entender as conversas, já seja ao nível de endereço IP e endereço IP, sino também como os endpoints. Quais são os endpoints que mais estão utilizando o ancho de banda para sair com a internet? Ou, por exemplo, aplicativos que são mais utilizados. Ou, por exemplo, também aqui eu posso saber, já seja o top 5 ou top 5, como eu quero entender essa informação. Então, aqui fica muito fácil para mim entender a quantidade de informação que eu estou tendo. Então, vamos imaginar o seguinte, tá? Quando eu preciso de entender o que está acontecendo, eu posso ter aqui, por exemplo, a saída por nome, porta, por país, por domínio, hostname, ou, por exemplo, um aplicativo. Vamos imaginar que eu quero saber o que está acontecendo, quem está usando Netflix, tá? Então, fica muito fácil para mim, somente colocando Netflix, aonde quem é que está usando mais Netflix. Não somente quem é, sino que também o nome do endereço desse usuário, tá? Ou dessa máquina, ou também entender que aqui a gente está usando dois links, tá? Do MPLS, que pode ser, por exemplo, a saída da internet. Então, com toda essa informação, eu posso entender os detalhes do aplicativo, quem está transmitindo, quais são os aplicativos que estão associados a essa conectividade, entender que a Sara, laptop que está usando aí o Netflix e quanta informação que ela está usando do Netflix, quem está recebendo também, então nesse caso daqui, não somente temos a Sara, sino que temos também mais dispositivos que estão utilizando o Netflix, que isso, por que eu falo de Netflix? Porque fica muito mais fácil para mim entender que se eu preciso de ter um SQL Server, ou um domínio, ou um país, ou que seja, que eu tenha que identificar quem está usando mais, ou quais são os dispositivos, ou quais são os países onde eu tenho mais tráfego, entender essa informação.
Fica claro aí como é que a gente faz esse análise das conversas, já seja ao nível dos dispositivos, já seja ao nível do aplicativo, de dispositivo de conversas, tá? Sempre falando do bandwidth, tá? Do ancho de banda, fazendo também processamento de informação e poder ter essa informação. Todas as consolas e as telas que eu estou mostrando aqui, eu posso configurar todas elas para que seja um NOC, que eu tenha informação que para mim é relevante. Perfeito, perfeito. A ferramenta, pessoal, faz muito tempo, ela tem essa visualização como NOC, bem interessante, é completamente customizável. Então, vocês podem ter uma tela ou algo no video wall da empresa de vocês com essa informação plotada diretamente do produto, e aí completamente customizado. Isso é bastante interessante mesmo. Miguel, e quando o problema não é capacidade, né, de rede aí, mas sim tráfego anômalo ou suspeito, como é que a gente consegue enxergar algo nesse sentido com o NTA? Então, nesse caso daí, tá? Quando a gente fala do anomalia, detecção de anomalias, tá? O que a gente faz, utilizando os protocolos NetFlow, SFlow, JFlow, a gente vai ter essa forma de ter detecção de anomalias. Então, o NTA, de forma automática, vai identificar os possíveis consumos de ancho de banda, tá? Então, por exemplo, nesse caso daqui, o que eu vou fazer é criar uma alerta específica para um consumo de consumo alto de bandas, por exemplo, tá? Ou, por exemplo, o tráfego que seja não usual, que seja uma possibilidade de que alguém está me atacando, tá, por um link específico, ou, por exemplo, também um DDoS, um ataque DDoS. Então, eu poderia ter toda essa informação disponível, tá, fazendo essa configuração para entender como é que funciona a ferramenta. Então, deixa que eu vou te mostrar aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho meus Flow Navigators, tá? Então, se eu configuro um Source Entity, da onde está entrando, por exemplo, o tráfego, já seja de internet, ou como meus usuários se conectam, quando alguma coisa acontece aqui, aqui eu posso ter os eventos, tá? Que estão acontecendo, que estão passando por esse circuito especificamente, ou eu posso criar um source, um alerta, onde seja especificamente que quando passe um consumo excessivo do que está acontecendo, a ferramenta me avise. Mas aqui já que a gente começa a falar de segurança, estamos falando de que é possível começar a entender ataques que eu poderia ter, por exemplo, da China, porque eu sei que as conversas que eu tenho, eu posso identificar elas por país. Vamos imaginar que é a Rússia ou que é a China, que são da onde quase sempre estão vindo os ataques. Então, quando isso acontece nesse país, eu quero ter um alerta, tá? Que a ferramenta me avise. E além, poderia estar ser automático quando o consumo é excessivo. Ótimo, ótimo, ótimo. Perfeito. Pessoal, algum ponto específico sobre isso? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Maurício. Vamos falar aqui um pouquinho, olha, Sim, pegando o vai lá, vai lá. gancho do Marcelo, tá? Pegando o Uhum. gancho da pergunta, essa detecção de anomalia, ele faria uma ação de forma automática para bloquear? Acho que é isso. Nesse caso daí, o que eu poderia fazer é associar uma alerta com uma ação. Então, as alertas que tem o Observability Self-Hosted são quase 100% configuráveis. Por que eu falo quase? Porque a gente tem uma possibilidade de que quando uma coisa acontece, eu tenho trigger conditions. Isso é que quando acontece, a ferramenta vai estar escutando essa ação. Daí eu posso ter trigger conditions, que isso é a ação que eu quero que a ferramenta faz de forma automática. E eu posso agregar a quantidade que eu preciso. Então, nesse caso daqui, eu poderia ou executar um script específico, por exemplo, que bloqueie esse usuário, tá? Ou, por exemplo, que ele mande um get um post de forma automática se o ataque está vindo da uma página web ou o meu aplicativo. Então, eu poderia automatizar esses processos para bloquear diferentes ações. Além disso, não somente que a ferramenta da monitoramento ou da observabilidade faz isso, temos ferramentas que com análises dos eventos, eu poderia também ter outras ações, tá? Que sejam mais evoluídas para essas ações. Perfeito, vamos em frente então, gente. Bora, bora, bora.
Miguel, dando sequência, como é que o NTA ele pode ajudar, né, a priorizar, né, o tráfego em aplicações críticas dentro da rede, né, dos nossos clientes? Como é que a gente consegue fazer isso? Como eu estava falando, por exemplo, aqui eu tenho um mapa, tá, do que eu preciso, já seja a nível de conversas, ou os aplicativos, os países, quem recebe, quem transmite, também o BGP. Então, falando especificamente dos aplicativos, eu poderia ir. E lembra que esse daí é feito de forma automática, tá? Tudo que é capturado pela ferramenta vai ficar dentro da consola, tá? Não é que eu tenho que configurar alguma coisa específica. Então, aqui eu posso saber exatamente quais são meus aplicativos que mais consumo está tendo. Por exemplo, aqui eu tenho esse daqui, que não somente ele está saindo, por exemplo, por essas interfaces, sino que aqui eu posso saber exatamente a quantidade que está ingressando, quanta está saindo, pacotes que ingressam e que saem, e a quantidade do porcentagem que eu estou usando essa interface. Daqui eu posso associar também a utilização do NetFlows, tá? E a utilização de cada uma das minhas interfaces e quantos usuários estão saindo. Então, ao nível do aplicativo, eu poderia entender aqui nesse gráfico, tá? De como é que está funcionando, qual é o aplicativo que mais consumo tem. Ótimo, Fica perfeito. claro aí? Fica claro. O Maurício está perguntando aqui, ó, há limite de dispositivos exportadores de NetFlow? Não, Não? Perfeito. não. Você somente vai habilitar o protocolo dentro do dispositivo e você vai agregar os sources da onde eu quero monitorar, tá? E eu vou trazendo Uhum. essa informação. Perfeito. Miguel, falando um pouco de investimento, né? Como é que a gente consegue controlar um pouco isso, né? Porque, na verdade, muitas das empresas acabam investindo muito em link de internet, tentando resolver o problema, acreditando que vai ser sanado o problema do consumo de banda. Né? Como é que a gente consegue evitar esse desperdício de investimento com o NTA? Nesse caso daqui, tá? A gente vai ter esse tipo de informação que estamos vendo aqui na tela. Então, por exemplo, se eu sei que agora eu estou usando esse circuito MPLS, tá? E quando ele começa a chegar ao limite, tá? Eu sei que eu vou ter um problema. Além, claro que eu posso ter os relatórios e ter um capacity planning que fale diretamente do que eu tô mostrando. Mas, por exemplo, quando a gente fala do aplicativo, tá? A gente sabe que esse aplicativo, se eu não tenho essa ferramenta, a realidade é que agora eu sei exatamente a quantidade de informação que está passando por meus links. Coisa que se eu não tenho essa ferramenta, eu não sei. Eu estou adivinhando o que está acontecendo. Lembra que se eu sei que o aplicativo está consumindo 1 GB, tá? E meu link é vamos a falar de 2 GB, eu estou na metade. Então, é aqui onde eu posso entender graficamente como está o consumo de cada um dos meus links. Por quê? Porque quando eu tenho aqui a utilização dessa interface, eu posso ir diretamente para essa interface e entender a velocidade que eu tenho, quanto é que passou, tá? Como estou mostrando aqui na tela, os protocolos, endpoints, domínios, as políticas e os detalhes de cada um dos serviços que estão passando por esse link e saber exatamente a informação, tá? Que passa por aí. Então, é assim como a gente encontra a forma gráfica de mostrar para alguém ou para mim entender o problema específico que eu estou tendo com meus aplicativos. Perfeito. E aí você consegue prever, né, de certa forma, até onde vai esse link contratado e aí justificar. Há uma forma da gente também criar um alerta ou um trigger para isso, né, um gatilho para disparo desse alto consumo de volume e avisar? Acredito, claro, com certeza que sim, né? Exatamente, porque não é que não é somente que a gente faz o análise do ancho de banda, sino que Uhum. temos o processamento de informação, como é que a gente coleta essa informação e como é que a gente mostra, tá? Isso depois de passar por banco de dados. Mesmo também o drill down de capacity. Então, a gente pode identificar exatamente por cada uma dessas interfaces quanto é que está passando. Por exemplo, se eu venho para aqui, tá? E eu quero entender um aplicativo especificamente, eu posso criar aqui a informação que eu quero. Uhum. Entender de um aplicativo, de um endereço IP, uma conversa, o que seja. Perfeito, perfeito, ótimo. E uma questão aqui, como que a gente consegue justificar, né, aí a parte de compliance SLA, né, de rede utilizando o NTA? Como é que a gente consegue fazer isso?
Nesse caso daí, tá, a gente vai poder ter, por exemplo, relatórios ou também criar diferentes eventos, tá, que aconteçam e daí configurar esses SLAs para que se eu estou chegando a um limite específico, a gente possa atacar esse problema. Então, como eu estava falando antes, se eu tenho uma gráfica de tudo que está acontecendo, tudo o tráfego que está passando pelo link. Então, por exemplo, nesse caso daqui, eu posso saber exatamente da onde estou trazendo informação e entender a interface e daí, se eu tenho um SLA que para mim eu tenho que cumprir, eu posso configurar isso para que eu tenha essa informação já pronta. Perfeito, perfeito. Ó, ajuda demais. Bom, eu acho que, pessoal, a gente acaba que cobre aqui toda a parte de NetFlow, né, da tecnologia, acho que é bem interessante. Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui, alguma questão. Nananana. Acredito que não. Peraí, próxima sessão. Tá, ok. Vamos então falar um pouquinho, Miguel, aproveitar aqui que a gente tem alguns minutinhos a mais, para falar um pouquinho sobre a tecnologia de Configuration Manager, né, que é o Network Configuration. Então, eu já vou soltar aqui a primeira pergunta, pessoal, e se vocês tiverem mais algum ponto, fiquem à vontade. Mas, assim, muitas empresas, né, no dia a dia, acabam tendo dificuldade de manter consistência em configurações dos dispositivos. Então, a gente até brinca, né, algumas apresentações a gente fala, né, Miguel? Pô, entrou um estagiário, o cara mexeu na linha de configuração, acabou com a empresa, né? Então, a gente quer saber como que o Network Configuration Manager ele vai estar trabalhando e vai estar auxiliando aí nessa questão? Como é que a gente consegue ser alertado? Como é que ele ajuda a gente nisso, nesse ponto específico? Então, com essa ferramenta, tá? Por exemplo, com o protocolo SSH, eu vou poder me conectar dentro do dispositivo e trouxer informação. Quando a gente trouxe essa informação, tá? O que eu vou fazer é um backup da configuração, já seja o startup, o running do meu dispositivo, não importa a marca. Se eu tenho esse protocolo, eu posso trazer essa informação. Eu posso ter esse quadro que temos aqui, então a gente vai poder entender dos nodos que eu estou fazendo backup, a configuração que alguém ou que eu modifiquei de cada um desses dispositivos, mas a parte importante. Quando a gente tem que fazer uma atualização dos firmwares, fica um dor de cabeça, porque eu não tenho só uma marca, sou um modelo. Eu tenho muitos fabricantes, eu tenho muitos modelos. Então, aqui, nós vamos fazer uma análise de todos os firmwares que você tem, e daí aonde você teria que atualizá-los de forma crítica, daqui a pouco, não tão importante e sem problema, tá? Mas, se eu tenho críticos, é porque já tem firmwares que já são mais novos. Lembra que os firmwares é bastante crítico, porque cada firmware que faz, isso soluciona problemas de vulnerabilidade. Mesma situação com violações de políticas. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho 10 dispositivos. Esses 10 dispositivos, tá, as configurações são diferentes. Por quê? Porque eu não estou estandarizado de como eu estou fazendo essas atualizações. Então, eu vou ter um relatório baseado em que Cisco, ou Fortinet, ou que seja, fala que eu teria que ter. Nesse caso daqui, a gente entrou dentro da configuração do dispositivo e estamos entendendo que nesse dispositivo que tem esse endereço IP, a violação de política é que o reverse teria que estar desabilitado em todos os dispositivos. Então, diretamente daqui, eu poderia, por exemplo, ter uma ação individual para esse dispositivo ou massiva para todos. Daí, eu sei que a parte de segurança começa a estar cada vez mais segura. Tá? Então, não somente que eu posso ter essas ações e essas formas de fazer o configuramento configuração dos dispositivos, sino que também o que eu vou poder fazer com isso é criar templates. Esses templates que eu tenho, eu vou estandarizar para aplicar diretamente da ferramenta. Então, eu não tenho que entrar na consola da Fortinet ou a consola da Cisco. Diretamente daqui, eu posso fazer todas as configurações, aplicar configurações e ter ações
remotas para esses dispositivos. Então, de um só lugar, não somente que eu entendo as conversas, entendo a performance, sino que também o configuramento dos dispositivos. E assim como que a gente fala de rede, como eu posso fazer tudo de um só lugar. Ótimo, ótimo. Maravilha, pessoal. E Vamos encaminhando para o final. A gente tem só mais uma sim, pergunta aqui do Maurício. Não, do Marcelo, desculpa. Ele fala, ó, eu entendo que depende da configuração do alerta e script que vai rodar em cada ação, mas a resposta está muito aberta. É possível fazer um script para que ele feche a porta de comunicação? Quando você vai para o script management, eu posso criar um script, tá? A necessidade do que eu quero para aplicar essa ação. Daqui, eu posso criar o meu script, tá? E agregar e aplicar. Então, não é necessário ir para a consola para ações de modificação ou por exemplo, das linhas do roteador. Eu posso fazer tudo diretamente daqui. Criar, modificar, aplicar e ter ações. Perfeito. Pessoal, a gente vai encerrar então ótimo. aqui a nossa caixa de comentários, tá? Já vamos fazer a contagem para dizer quem é que vai levar nosso prêmio e eu vou deixar as considerações finais aqui para o Hélio e para o Miguel, por favor. Sim, sim, obrigado, Marina. Enquanto você está fazendo isso, existe mais uma questão, mas eu acho que o Miguel acabou até abordando, né, Miguel, em relação à questão de auditoria e compliance de rede, que é na parte de policy violations, né? Certo? É, exatamente, Perfeito. exatamente. Então a gente já cobriu tudo. Pessoal, acho que é isso, né? As considerações finais, antes de mais nada, e primeiro eu agradeço aí a presença de vocês, eu agradeço aí essa uma hora que vocês investiram aqui com a gente, do tempo, a gente sabe que hoje o tempo é bastante corrido aí, né, com as atividades do dia a dia, então eu agradeço a presença e espero vê-los novamente em breve, né, nas próximas sessões, nos próximos eventos que a gente estiver realizando em conjunto aí com a SolarWinds, que é sempre importante aí ter a presença de todos. Miguel, algum comentário aí final teu que você gostaria de falar? É muito importante. O que eu falei é superficial, tá? Eu não posso mostrar assim em 40 minutos tudo que eu gostaria de mostrar. Então, se vocês têm alguma necessidade que eu mostre assim, especificamente, sempre põe em contato com o Aken e eu posso mostrar e fazer profundidade na necessidade que vocês tenham, tá? Perfeito. Pessoal, obrigado. A gente deixa então para vocês um QR Code para vocês poderem fazer uma pequena pesquisa, uma breve pesquisa de satisfação, até para poder comentar. É sempre importante a gente receber esses comentários, a gente fica feliz de receber, porque ajuda a gente a melhorar sempre as nossas apresentações, como que a gente pode estar falando. Como o Miguel comentou, essa apresentação de uma hora ela é bastante rápida, tem que ser assim, né, nessa velocidade, para a gente poder tentar cobrir o máximo de funcionalidades que as ferramentas possuem. Mas fique à vontade, nos contactar, ou contactar o seu gerente de contas aqui na Aken para poder agendar uma apresentação um pouco mais profunda, específica, sobre a tecnologia que vocês estão buscando aí para poder implementar na rede.